Olá, seja muito bem-vindo ao canal da TechMaker Brasil. Aqui a gente fala sobre tecnologia, educação e inovação para transformar a forma como a gente ensina e aprende. Eu sou Vinícius Aragão, professor de tecnologia educacional, e a minha missão é mostrar como a tecnologia pode ser uma aliada dos professores e dos alunos, de forma prática, responsável, inspiradora. Hoje a gente começa uma nova série aqui no canal, Ferramentas de Inteligência Artificial que todo professor precisa conhecer. Antes de mergulhar nas ferramentas, quero que você entenda a base, o que é inteligência artificial, de onde ela veio, como funciona, quais os cuidados que a gente deve ter ao utilizá-la. Beleza? Vamos lá? Então vamos lá, pessoal. O que é inteligência artificial? A IA é uma área da computação que busca criar sistemas capazes de realizar tarefas que até então exigiam inteligência humana. Reconhecer padrões, tomar decisões, aprender com dados, tudo isso. Em outras palavras, a inteligência artificial também simula a mente humana. Mas assim, a IA não é tão nova quanto parece. A gente começa a falar de IA em 1956, quando John McCarthy organizou um congresso chamado Dartmouth Workshop, que foi considerado um marco de nascimento da inteligência artificial. Naquela época, os pesquisadores já sonhavam com máquinas que pensassem como nós, mas não tinha capacidade de processamento de dados, nem nada disso. Então, somente agora, quando a gente começou a ter essa capacidade de processar dados, de analisar fontes, e que a gente tem esse grande volume de dados na internet, somente agora que está fazendo sentido e que tudo isso que foi idealizado lá atrás começou a realmente se realizar. Hoje, modelos de inteligência artificial superam humanos em tarefas específicas, como reconhecimento de imagens, tradução automática, análise de dados em segundos. Mas é importante destacar que a IA não pensa como um humano, ela simula esses padrões com base em um treinamento massivo, tá? Agora eu queria mostrar para vocês um gráfico, e esse gráfico é muito interessante, ele é de um site chamado Our World in Data, tá? De 2023. E ele mostra desde 1998 até 2022. Pessoal, essa linha zero, ela é uma marca de performance humana, tá? Então, o que isso significa? Essas outras três linhas coloridas, elas representam a capacidade da máquina de fazer as coisas. Então, a linha vermelha é a capacidade que a máquina tem de reconhecer imagens. A linha rosa é a capacidade que a máquina tem de reconhecer linguagem. E, por último, o Speech Recognition, que é essa última linha, que é a capacidade da máquina de reconhecer a fala, tá? E aí observem que apenas a partir de 2020 que a Speech Recognition foi atingida e depois, né, o reconhecimento de imagem e de linguagem. Então, como vocês podem perceber que já desde lá de trás já se falava de inteligência artificial, já tinha estudos sobre isso e tudo mais, só que a gente não tinha capacidade suficiente para poder rodar tudo aquilo que era idealizado. Apenas depois de 2020 que isso começou a mudar. E assim, pessoal, mesmo sem perceber, você já usa IA diariamente. Pode ser no filtro do spam do seu e-mail, pode ser num aplicativo de GPS, nos assistentes virtuais, que nem a Siri e a Alexa, enfim, em diversos lugares. A diferença é que agora a gente tem a IA generativa, que é capaz de criar conteúdo novo, textos, imagens, músicas, vídeos, tudo inédito. Coisas que antes dependiam exclusivamente da criatividade humana. Mas o que isso significa na prática? A IA generativa não apenas organiza as informações já existentes, ela combina padrões aprendidos e gera algo original a partir disso. É como se fosse um aluno que leu milhares de livros e, quando solicitado, ele consegue escrever uma redação inédita, compor uma melodia ou criar uma ilustração. Isso muda completamente o jogo para a educação, tá, pessoal? Porque os professores podem usar essa nova tecnologia para produzir materiais,
materiais sob medida, inclusive, criar recursos visuais em segundos, ou até mesmo simular diferentes pontos de vista em debate. Ou seja, é uma tecnologia que amplia as possibilidades criativas dentro e fora da sala de aula. Agora, pessoal, a gente vai falar dos prompts. A gente chama de prompts as instruções que a gente dá para os modelos de IA. Basicamente, tudo que a gente solicita é feito a partir dos prompts. Sendo assim, é essencial que a gente saiba desenvolver bons prompts para conseguir bons resultados. Beleza? E agora eu vou falar um pouquinho para vocês como que a gente cria prompts poderosos que vão dar respostas boas. Primeiro de tudo, clareza em instruções específicas. Seja claro e objetivo ao pedir alguma coisa, tá? Redundância. Nesse caso, a redundância é muito positiva. Embora na nossa vida ser redundante seja uma característica negativa, quando a gente está falando de prompts, as coisas são diferentes. Vale muito a pena ser redundante no pedido para reforçar o que você deseja solicitar. Contexto, limitações, potencialidades também é um ótimo ponto a se explorar. Quanto mais contexto você der, melhor. Por exemplo, quando eu peço ajuda da IA para montar um plano de aula, eu informo o número de alunos que eu tenho, o conteúdo que vai ser apresentado, a faixa etária dos alunos, em qual ano que eles estão, as ferramentas que eu tenho em sala de aula, etc. Dessa forma, a inteligência artificial tem mais material e mais contexto e pode considerar todas essas informações para dar a sua resposta. Outra coisa importante, dados e referências. Quanto mais referência você der, melhor. Mas tem que tomar muito cuidado. Sempre verifique os textos, as fontes, antes de fazer o upload dessas referências para a IA. Lembre-se que caso sua referência esteja errada, isso pode comprometer a resposta. Então, assim, você bota uma referência errada, aí ele vai usar aquele arquivo ali como base e vai te dar uma resposta errada também. Outra dica, pessoal, trate a IA como você trata uma pessoa normal. Lembra que eu disse lá no início que a IA simula a inteligência humana? Então pronto, trate ela normalmente como você trata uma pessoa e as suas respostas vão ser melhores. Vou deixar mais uma estratégia aqui para vocês. Defina uma persona. Você pode pedir para a IA agir como se fosse determinado profissional, de acordo com o que você deseja. Por exemplo, você poderia pedir para a IA agir como um doutor em biologia com 30 anos de experiência na área, caso você deseje fazer uma pergunta desse assunto. E mais uma dica, ser educado com a IA pode fazer com que ela te responda melhor, tá? Já saiu um estudo chamado Large Language Model Understand, e ele é de um autor chamado Sheng Li, e ele trata como você consegue obter respostas melhores, só por ser educado e cordial com a inteligência artificial. Faz o teste e depois me conta nos comentários. E pessoal, se você ficou até aqui, dá um like no vídeo, que isso me ajuda e incentiva a continuar produzindo conteúdos gratuitos para vocês. Agora vamos ao que interessa. Como a IA pode transformar a sua prática docente? De diversas formas, tá? Gerando planos de aula, adaptando textos para diferentes faixas etárias, criando quizzes, provas, atividades personalizadas, corrigindo ou dando feedback em produções textuais, sugerindo metodologias inovadoras para engajar os alunos, enfim, muita coisa. Tudo isso ajuda a ganhar tempo e energia para o que realmente importa, que é o contato humano com os alunos. Nessa série, Ferramentas de Inteligência Artificial que todo professor precisa conhecer, eu vou apresentar diversos aplicativos de IA que vocês poderão utilizar para fazer cada uma dessas tarefas que eu mencionei. É isso, pessoal. Nosso vídeo está chegando ao fim e hoje você entendeu o que é inteligência artificial, como ela surgiu, o que são os prompts, como a IA pode ajudar professores e alunos. E agora eu quero saber de você. Escreve aqui nos comentários o que mais te chamou a atenção nesse primeiro episódio. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque no próximo vídeo eu vou trazer a primeira ferramenta prática da série, Ferramentas de Inteligência Artificial que todo professor precisa conhecer. É isso, galera. Até lá. Tchau.